Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção, chegando na manhã desse sábado, dia 27 de dezembro de 2025, para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Porém, antes da gente começar com o giro de notícias do Mengão, eu peço a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os nossos conteúdos nas suas redes sociais, que também você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que tiver acontecendo de novidade no nosso canal. E por fim, se você tiver a oportunidade, hype esse vídeo para que a gente possa ter um engajamento maior perante a plataforma e possa ser recomendado para que mais rubro-negros possam estar se juntando aqui conosco nessa fala de Flamengo. Diante disso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. Segue o impasse na renovação de contrato do técnico Felipe Luiz no Flamengo. Notícias desencontradas todos os dias aumentam ainda mais a ansiedade e a preocupação dos torcedores rubro-negros. Flamengo tem interesse, mas está entrando num período chamado crítico dessa renovação, até porque estamos a apenas 4 dias do término oficial do contrato do técnico Felipe Luiz com o Flamengo. Se fala em um plano B, caso não dê certo a renovação do Felipe Luiz, que pode ser o português Arthur Jorge. Só que muitos esquecem que para tirar o português do mundo árabe nesse momento, a multa rescisória de liberação dele está em torno de 39 milhões de reais, o que, se nós dividirmos esse valor por 12 meses, já teríamos mensalmente um custo alto de mais de 2 milhões e 800 mil reais. Sem falar que ainda teriam que ser pagos salários mensalmente ao treinador, então seria um custo enorme para o Flamengo. Já foram divulgados vários entraves a essa renovação do técnico Felipe Luiz com o Flamengo, ou seja, já foi dado como problema o próprio valor do salário do Felipe Luiz, o tempo do contrato, dizendo que o Flamengo queria 2 anos, o Felipe só queria 1, o valor da multa rescisória, caso o Felipe Luiz queira sair do Flamengo em um momento antes do término do contrato. E agora a bola da vez é o valor da comissão cobrada pelo agente Jorge Mendes em relação a essa negociação. Então, todo dia é uma narrativa diferente. Isso vai aumentando a expectativa e ansiedade por parte da torcida do Flamengo, que esperava que essa renovação fosse conduzida de uma forma tranquila, serena e simples, sem nenhum capítulo de novela, que é o que nós estamos vendo nesse momento. Informação dão conta de que o Flamengo liberou os jogadores Alan e Michael para procurarem clube, pois não estão nos planos da comissão técnica do Flamengo para a temporada de 2026. Outra situação que foi resolvida ontem foi a do centroavante Carlinhos, até então emprestado ao Vitória da Bahia, que não exerceu a sua opção de compra para o atleta. O atleta foi novamente emprestado agora ao Clube do Remo, que vai participar da Série A do futebol brasileiro e que tem como diretor esportivo o ex-vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz. O Remo vai pagar o salário integral do Carlinhos e por 1 ano de contrato. E com isso, por ser de 1 ano o empréstimo, o atleta não joga mais pelo Flamengo, pois seu vínculo contratual com o rubro-negro vai até o final do ano de 26, coincidentemente, o mesmo período de empréstimo ao Clube do Remo. Terminado o empréstimo, Carlinhos segue com seu passe, não tendo mais vínculo nenhum com o Flamengo. O Flamengo também está no mercado de forma indireta, ou seja, tem participação em percentual em direitos econômicos de atletas que estão sendo pretendidos por vários clubes mundiais. Hugo Souza, goleiro do Corinthians, o Flamengo ainda é detentor de 40% dos seus direitos econômicos e depois do Corinthians recusar a primeira proposta do Milan, o Milan vai voltar à carga com uma proposta maior para tentar levar o goleiro Hugo Souza para a Itália. Repito, o Flamengo tem 40% dos direitos econômicos do Neneca. Outro jogador que pode também gerar um bom
valor financeiro para o Flamengo é o meio-campista João Gomes, que atualmente joga no Wolverhampton da Inglaterra. O Flamengo detém 25% de uma futura venda do João Gomes pelo Wolverhampton. E há possibilidade, sim, de no final dessa primeira janela de transferência da Europa, que o João Gomes seja vendido para um clube maior da Inglaterra. O Flamengo detém 25% dessa futura venda. Na noite de ontem, houve uma reviravolta no caso Vitão, Flamengo e Internacional. O Flamengo voltou a negociar com o Internacional, que aceitou a proposta rubro-negra em torno de 10,4 milhões de euros, 10,4 milhões de euros, sendo 4 milhões e 700 mil euros da dívida que será abatida do Inter para com o Flamengo sobre o Thiago Maia, mais 5 milhões e 500 mil euros à vista, com 10 dias da assinatura do contrato, e um bônus de 500 mil euros em metas de performance a serem conseguidas. A expectativa é de que durante todo o dia de hoje, sábado, haja evolução e atualização dessa questão e os clubes possam anunciar de forma uníssona a contratação de Vitão, zagueiro atualmente no Inter, pelo Flamengo. A receita oferida pelo Flamengo em 2025, na casa dos 2,1 bilhões de reais, ou transformando para o euro 321,9 milhões de euros, veja onde o Flamengo estaria colocado nas principais ligas europeias. O Flamengo seria o segundo na França, seria o terceiro na Itália, o terceiro na Alemanha, o quarto na Espanha e o oitavo na Inglaterra e o 17º colocado na posição geral do mundo do futebol. Então, olha o tamanho que está o Flamengo e por isso que os antes estão todos assustados após a grande explanação feita pelo nosso competente presidente Luiz Eduardo Batista na última terça-feira em reunião ao Conselho Deliberativo do clube. O rubro-negro pode sim chamar o ano de 2025 como um ano mágico. Afinal de contas, o ano chega ao fim de forma histórica. Campeão da Supercopa, do Campeonato Carioca, da Libertadores e do Brasileiro, além da Copa Derby das Américas e também da Copa Challenger. O clube conquistou a quádrupla coroa pela primeira vez e fecha o ano como o maior número de títulos conquistados em toda a sua história. Bom, se a renovação do contrato do técnico Felipe Luiz está travada e indefinida, em relação à renovação do diretor executivo, diretor de futebol José Boto, tudo acertado, com renovação e valorização salarial por mais um ano. Portanto, até o final de 2026, José Boto continua como homem forte do futebol do Flamengo. Valorização essa merecida pelo grande trabalho, com grandes conquistas auferidas na temporada de 2025. Hoje, meus amigos, o orgulho da nação, o basquete do Flamengo, volta às 19h30 às quadras do NBB 25-26, disputando contra o Vasco da Gama em São Januário, um clássico local, pois enquanto o rubro-negro é o líder da competição, o Vasco da Gama é o lanterna do campeonato. O Sport TV transmite a partida ao vivo para todo o Brasil. Vem aí, hoje, daqui a pouquinho, às 16h no Maracanã, a 21ª edição do Jogo das Estrelas, tradicional evento beneficente, organizado por Arthur Antunes Coimbra Zico, que conta nessa edição com jogadores do Flamengo, Jorginho, Arrascaeta, Léo Ortiz e muito mais jogadores locais e que estão também atuando no estrangeiro. O Sport TV transmite a partir das 16h. Vamos lá prestigiar o Galinho com esse evento beneficente. Bom, o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o BAP, foi denunciado à Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva por declarações consideradas machistas, sexistas e discriminatórias contra a jornalista Renato Mendonça, da TV Globo. A representação contra a BAP foi apresentada pela União Brasileira de Mulheres, a UBM, e assinada pelos advogados Carlos Nicodemos e também Maria Fernanda Fernandes Cunha. BAP pode ser punido pelo artigo 243G do CBJD, Código Brasileiro de
de Justiça Desportiva, que trata de atos discriminatórios. Vamos ver no que vai dar isso aí. Bom, depois da posse definitiva, com o ok da parte do setor de FGTS da Caixa Econômica Federal, e também com a diminuição dos custos pelos estudos realizados pela FGV Projetos, o Flamengo agora depende única e exclusivamente da saída da empresa Naturgy, empresa de gás sediada lá no terreno do gasômetro, para poder alavancar definitivamente a construção do nosso estádio próprio lá no terreno do gasômetro. Para finalizar esse giro de notícias do Mengão, os números financeiros do Flamengo nessa temporada de 2025 trouxeram outra constatação importante para o clube e para o futebol brasileiro. O Flamengo é o primeiro clube do Brasil a não depender de forma maior dos direitos de transmissão. Até porque esse tipo de receita foi apenas a quinta maior receita entre todas as espécies existentes no Flamengo. Então, o Flamengo se desvinculou dos direitos de transmissão, tendo outras receitas maiores durante a temporada. E isso é importante porque o Flamengo, isso independente de qualquer coisa, o Flamengo vai continuar brigando pelo que ele acha que é direito, nos direitos de transmissão. Meus amigos, eu sou Marquinhos Assunção. Essas são as notícias do Flamengo nesse sábado, dia 27 de dezembro de 2025. Eu vou ficando por aqui, deixando uma até breve, deixando uma até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui. Tchau.